Olá, nós já vimos o espaço que contém todos os pares ordenados de números reais, o R2. Se nós adicionarmos mais uma coordenada, iremos para o espaço que contém todos os ternos ordenados, o R3, que também tem uma interpretação geométrica, como vamos ver agora. Dado um terno ordenado A de coordenadas A1, A2 e A3, nós podemos representar o ponto A em um espaço com três eixos orientados e perpendiculares entre si. Aqui, como você pode ver, está o ponto A, de coordenada x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Assim como no plano, nós podemos traçar um segmento orientado da origem do nosso sistema cartesiano até o nosso ponto A. Este segmento está aqui em azul e corresponde ao vetor geométrico OA ou simplesmente A. Tal como no plano, nós podemos multiplicar este vetor por um número real ou adicioná-lo a um outro vetor. Mas não é isso que nos interessa agora. Estamos mais interessados em analisar como se comporta algebricamente os vetores em um espaço vetorial real com coordenadas, tal como o R2, o R3 ou, de forma mais geral, o Rn, como nós veremos nesta aula. Se adicionarmos mais uma coordenada àquele nosso vetor A, nós perderemos a interpretação geométrica para o vetor, pois nós só podemos enxergar em três dimensões espaciais. Ou seja, não é possível colocar um quarto eixo orientado no espaço que nos transmita essa sensação de quarta dimensão. No entanto, ainda podemos pensar matematicamente em uma estrutura que congregue todos os pontos que têm quatro coordenadas reais. E mais do que isso, nós podemos adicionar quantas coordenadas nós quisermos e trabalhar com uma estrutura que contenha todos esses elementos. Ou seja, uma estrutura que contenha todos os pontos com n coordenadas reais, em que n é um inteiro positivo qualquer. Ao definirmos uma operação de adição entre esses pontos com n coordenadas e uma operação de multiplicação por um escalar, isto é, um número real para o nosso caso, satisfazendo aos axiomas de um espaço vetorial, nós passamos a nos referir a essa estrutura matemática como o espaço vetorial Rn. Os elementos desta forma, isto é, n uplas ordenadas, serão chamados de vetor ou ponto n-dimensional. Cada um dos números reais, A1, A2, A3 até o An, é uma coordenada ou componente do vetor n-dimensional. Para o nosso vetor A, o número A1 é sua primeira componente, A2 sua segunda componente, A3 sua terceira componente e assim por diante até a sua enésima componente, o An. Vamos agora fazer uma extensão para o Rn das operações que nós vimos para o R2 e verificar que de fato ele satisfaz aos axiomas para um espaço vetorial. Sejam A e B dois vetores pertencentes ao Rn, tal que A igual a A1, A2, até sua enésima componente, An. E B igual a B1, B2, da mesma forma até sua enésima componente, Bn. Definimos a adição entre os vetores A e B como uma operação que resulta em um vetor cujas componentes são dadas pela soma das componentes correspondentes nos vetores A e B. Ou seja, é apenas uma extensão da operação de adição que nós definimos no R2. Você mesmo pode verificar que esta operação é comutativa e é também associativa. Bem, da mesma forma que no R2, os dois vetores A e B serão ditos iguais se e somente se todas as suas componentes são respectivamente iguais. Ou seja, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3 e assim por diante até a enésima componente, An igual a Bn. Para o Rn, a operação de multiplicação por um escalar também pode ser definida de forma parecida com o que fizemos no R2. Ou seja, se tivermos um vetor A pertencente ao Rn e um escalar C pertencente ao nosso corpo R, sendo A
o vetor com as componentes A1, A2, A3 até AN, a operação de multiplicação do escalar C pelo vetor A é a operação que resulta em um vetor cujas componentes são iguais às componentes do vetor A multiplicadas pelo escalar C. Ou seja, todas as componentes do vetor A foram multiplicadas pelo escalar C, parecido com o que fizemos no R2. É fácil verificar que esta operação é associativa e também é distributiva em relação à adição entre escalares e em relação à adição entre vetores. O vetor que tem todas as suas componentes iguais a zero é o vetor nulo do Rn, ou seja, o elemento neutro para a adição. Se multiplicarmos um vetor qualquer, A, por menos 1, teremos o simétrico do vetor A. E se multiplicarmos o vetor A pelo escalar 1, teremos como resultado o próprio vetor A. Como o Rn contém todos os pontos com n coordenadas reais, ele é fechado para as operações de adição entre os vetores e de multiplicação de um vetor por um escalar. E, portanto, realmente satisfaz a todos os axiomas da definição de espaço vetorial. Vamos ver alguns exemplos numéricos do que acabamos de tratar. Sejam os vetores A, B e C pertencentes ao espaço vetorial R4, perceba que todos eles têm 4 componentes, de maneira que A seja igual a 3, 0, menos 3 meios e 7. B seja igual a menos 1, 2, 4 e menos 1. E C seja igual a 1, 0, 1 e raiz de 2. Vamos obter o vetor resultante da operação A mais B. Na nossa definição, A mais B seria igual a 3, 0, menos 3 meios e 7, mais menos 1, 2, 4 e menos 1. Adicionando as correspondentes componentes, nós temos que A mais B é igual a, primeira componente, 3 mais menos 1, nós sabemos que é igual à operação 3 menos 1, que é 2. 0 mais 2 também dá 2. Menos 3 meios mais 4 resulta em 5 meios. E 7 menos 1, 6. Portanto, o resultado da adição do vetor A ao vetor B é o vetor 2, 2, 5 meios e 6. Vamos agora obter o resultado da adição entre A e C. A mais C é, portanto, igual a 3, 0, menos 3 meios e 7, mais 1, 0, 1, raiz de 2. Adicionando as respectivas componentes, nós temos que A mais C é igual a 3 mais 1, 4, 0 mais 0, 0, menos 3 meios mais 1 igual a menos 1 meio, e 7 mais raiz de 2 igual a 7 mais raiz de 2. Portanto, o vetor resultante da adição de A a C é o vetor 4, 0, menos meio e 7 mais raiz de 2. Vamos guardar estes resultados e continuar fazendo alguns exemplos. Vamos adicionar o vetor C ao vetor A mais B e verificar o resultado. A mais B mais C será igual a, primeira componente do vetor A mais B é 2, e a primeira componente do vetor C é 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 0, 2. 5 meios mais 1 nos dará 7 meios. E, como quarta componente, 6 mais raiz de 2 nos dará 6 mais raiz de 2.
Eu sugiro que você adicione o vetor b ao vetor a mais c e verifique que o resultado será o mesmo que nós encontramos aqui, para a adição do vetor c ao vetor a mais b, devido à associatividade da operação de adição. Vamos fazer agora a operação a menos b, que é igual à operação a mais menos b, ou seja, adicionar o vetor a ao vetor simétrico do vetor b. Da nossa definição, nós temos que a menos b é igual a 3, 0, menos 3 meios e 7, mais o vetor simétrico do vetor b é obtido quando tomamos o simétrico de cada uma dessas coordenadas do vetor b. Portanto, será o vetor 1, menos 2, menos 4, 1. Efetuando a operação, nós temos que a menos b é igual a 3 mais 1, 4, 0 mais menos 2, menos 2, menos 3 meios mais menos 4 é igual a menos 11 meios e 7 mais 1 é igual a 8. Portanto, o resultado da operação a menos b é o vetor 4 menos 2 menos 11 meios, 8. Por último, vamos fazer um exemplo que envolva a multiplicação por um escalar. Vamos obter o resultado da operação 2a mais 3b. Bem, vamos obter primeiro o vetor 2a. O vetor 2a é obtido ao multiplicar todas as componentes do vetor a pelo escalar 2. Ou seja, 2a é igual a, primeira componente será 2 vezes 3, 6. Segunda componente, 2 vezes 0, 0. Terceira componente, 2 vezes menos 3 meios é igual a menos 3. E a quarta componente do vetor 2a é igual a 2 vezes 7, 14. Da mesma forma, podemos obter o vetor 3b, que será igual a multiplicar cada uma das componentes do vetor b pelo escalar 3. 3 vezes menos 1 resulta em menos 3. 3 vezes 2 resulta em 6. 3 vezes 4 resulta em 12. E, por último, 3 vezes menos 1, menos 3 novamente. Portanto, o vetor 2a é igual a 6, 0, menos 3, 14. E o vetor 3b é igual a menos 3, 6, 12, menos 3. Vamos agora adicionar o vetor 2a ao vetor 3b. 2a mais 3b é igual a, adicionando a primeira coordenada do vetor 2a à primeira do 3b, nós temos 3. E fazendo as operações respectivamente, será 0 mais 6, 6, menos 3 mais 12, 9, 14 menos 3, 11. Portanto, o vetor resultante da operação 2a mais 3b é o vetor 3, 6, 9, 11. Nesta aula, nós vimos que podemos operar com pontos com mais de 3 coordenadas, que nós chamamos de vetores n-dimensionais. Nós congregamos todos os elementos com a mesma quantidade de coordenadas em uma mesma estrutura matemática, que nós vimos que é um espaço vetorial. Para cada n número inteiro positivo, nós temos um espaço vetorial correspondente, sendo que este n é finito, mas é um número tão grande quanto nós quisermos. Para estar de acordo com o espaço vetorial, nós definimos as operações de adição e de multiplicação por um escalar. E ao final vimos alguns exemplos numéricos. Espero que você tenha compreendido os conceitos desta aula e até a próxima.